Segundo Samuel 21. Fome em Israel e a sua causa. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: um homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou, e Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja,
para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste com um órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.